Olá, alunos, eu vou explicar para vocês os exercícios dessa semana que são sobre a estrutura da palavra e os morfemas, conteúdo da aula da semana passada. Então, os morfemas são os elementos, digamos, né, da palavra que formam a palavra com menor significação, então são partes da palavra. E os elementos mórficos nós vamos chamar de radical, de sufixo, de desinência nominal, de desinência verbal, como vocês viram no conteúdo que foi postado na segunda-feira passada. Então, a primeira parte que nós vamos estudar é a parte do radical, certo? O radical ele é a base da palavra. Então, vamos pegar a palavra pavores ali, né? A palavra pavores vem da palavra pavor. Então, a base da palavra eu vou chamar de radical. Então, se eu pegasse a palavra, digamos, ferreiro, né? A base dessa palavra seria ferro, até o R, né? O segundo R. Porque depois disso eu posso formar ferro, ferreiro, ferragem, ferrugem, várias outras palavras com esse radical. Então, radical é a base. Nessa palavra, pavores, né? Eu tenho no final o ES. O ES, ele vai indicar que essa palavra, ela está no plural. Então, por isso que eu vou dizer que eu tenho uma desinência nominal. O que é a desinência nominal? A desinência nominal está sempre no final da palavra e ela se refere ao masculino, feminino, singular no caso não, né? No plural das palavras. Então, a desinência nominal ela só vai se referir a substantivos, a adjetivos, a nomes, por isso que a desinência nominal. Então, a desinência nominal ela vai aparecer apenas em substantivos, em adjetivos, para indicar se ela está no masculino, no feminino ou no plural. Então, por exemplo, se eu pegasse a palavra aluno, então o O indica que a palavra está no masculino, então é uma desinência nominal. Se eu falar alunos, o S também vai ser uma desinência nominal, porque indica plural. Se eu pegar um verbo, o verbo ele tem a estrutura um pouquinho diferente, né? Então, vamos pegar a palavra estudávamos. O radical, a base da palavra vai ser stud, até o D. A palavra estudávamos vem da palavra estudar no infinitivo, certo? Do verbo estudar no infinitivo. Estudar termina em ar, então quer dizer que ele é da primeira conjugação. Só para lembrar, os verbos, né? Eles podem estar na primeira conjugação, ar, na segunda conjugação, o er e o or, e na terceira conjugação, o ir, certo? Nesse caso, depois do radical, ó, estude, aparece o a. Então, quer dizer que o a vai ser a vogal temática, que ela vai indicar que esse verbo vai estar na primeira conjugação. Nem sempre o verbo vai ter, né, a sua vogal temática. Por exemplo, se eu tivesse estudou, não vai aparecer o a que indica a primeira conjugação, então eu só vou ter o radical e a desinência verbal. O que é a desinência verbal? A desinência verbal é o final do verbo que vai indicar o modo que o verbo está conjugado, o tempo que o verbo está conjugado, a pessoa que o verbo está conjugado. Então, ó, o vá indica que está no pretérito. O mos indica que esse verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, certo? E se eu juntar o radical mais a vogal temática, eu formo o tema da palavra, que é estuda, tá? O que são os afixos? Se eu observar a palavra feliz, eu posso formar novas palavras, né? Partindo dela, infeliz, felizmente e infelizmente. Quando eu coloco antes do radical um elemento para formar uma nova palavra, eu chamo esse elemento de prefixo. Então, ó, infeliz, o in é um prefixo. O sufixo ele vem após o radical, que seria o mente, tá? Então, infelizmente, o in vai ser prefixo, o feliz o radical e o mente sufixo. Então, observe, ó, nem todas as palavras vão ter desinência nominal, certo? Então, ali, ó, o infeliz e o felizmente não são verbos e não vai ter a desinência nominal, porque lá no final da palavra não tem nenhum elemento indicando masculino e feminino, o ou e o a, no caso, né? E não tem nenhum elemento indicando o plural da palavra.
Então, ali eu só vou ter na palavra infelizmente, né? Eu só vou ter o mente ali, que vai ser o meu sufixo. O exercício, ele inicialmente vai ter um texto para vocês lerem, depois algumas perguntas referentes a esse texto e depois um exercício sobre a estrutura das palavras, certo? Daí vai ser o seguinte: vocês vão observar a palavra e indicar qual o radical, qual a vogal temática, se forma tema, se tem desinência verbal. Só que eu já coloquei os elementos que tem para vocês colocarem abaixo, para facilitar um pouquinho, certo? Então, assim, ó, nesse exercício, no caso, se eu pegasse a palavra fala, né? Fala, o radical vai até o L, certo? Aí eu vou observar esse A, vem verbo falar, o A vai ser uma vogal temática. Então, eu vou colocar fala aqui no radical, na vogal temática, o A. No sofrem, vou observar qual vai ser o radical, qual vai ser a vogal temática. A junção do radical mais a vogal temática forma o tema e a desinência verbal, o finalzinho do verbo que vai indicar qual é a conjugação não, desculpa, qual o tempo verbal, em que pessoa está conjugado. Alguma dúvida vocês podem depois perguntar no privativo. Bom estudo, uma boa semana para vocês.